Vamos lá, queridos. Eu quero convidar você mais uma vez a falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos ao Senhor mais uma vez. Senhor, e este momento onde nós iremos compartilhar da Tua mensagem, o Evangelho do Senhor, tão poderoso, tão importante, tão necessário, tão transformador, meu Deus. Pai, como homens normais, assim, meu Deus, como eu, tão pequenos, incapazes, meu Deus, com uma incumbência de levar tal mensagem de tamanha relevância. Senhor, mesmo depois de tantos anos, tem se tornado cada vez mais desafiador falar do Senhor. Quanto mais descobrimos quem Tu és, mais aumenta o nosso temor, mais aumenta o tremor, mais aumenta, meu Deus, em nosso coração, meu Deus, Pai, a alma, meu Deus, Pai, grita, Senhor, Pai, de temor diante do Senhor. Meu Deus, mas nos ajuda a entrar por esse caminho. Meu Deus, nos ajuda a adentrar pelas portas eternas, meu Deus, porque o Evangelho não é acerca de homens se comportando de maneira boa. O Evangelho não é acerca de homens, meu Deus, Pai, sendo bem-sucedidos, mas são homens, meu Deus, que reconhecem que não são nada, que dependem e carecem, meu Deus, exclusivamente do Senhor. Somos do Senhor, e que a Tua presença faça conosco nessa noite aquilo que o Senhor tem para fazer, não o que desejamos, não o que a nossa alma deseja, mas aquilo que está planejado no Teu coração. Nos conduza em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Quem trouxe a sua Bíblia, diga amém. Amém. Glória a Deus. E quem ama a Bíblia, diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então abra, por favor, na Epístola de João, primeira Epístola de João, no capítulo 2. Vai lá no finalzinho, já acha Apocalipse e volta um pouquinho. Volta Judas, terceira, segunda e a primeira. Primeira Epístola de João. Essa carta, ela é endereçada à igreja. A autoria não é confirmada de João, não é expresso no decorrer da epístola que é João que está escrevendo, mas foi-se apreciado e entendeu que João a escreveu. Não se sabe ao certo se foi escrita primeiro a epístola ou se foi o Evangelho, mas por características que encontramos nesta epístola, há de se entender que foi depois, porque ele está direcionando a uma igreja que conhece o Evangelho. Então é uma carta para crentes, homens que conhecem o Evangelho, e aqui a intenção de João é combater ações ou pessoas denominadas anticristos, pessoas que estão deturbando o Evangelho, ou pessoas que estão usando de má fé para com a igreja, ou apresentando um Evangelho diferente do Evangelho anunciado por Jesus Cristo. E aqui em determinado momento, onde nós vamos ler no capítulo 2, no verso 15, e esse é o tema da mensagem, diz o seguinte: não amem o mundo, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos parar por aqui um pouquinho, por favor. Quando nós quando vemos aqui João falando acerca deste mundo, ele não está falando acerca do mundo ao qual o próprio Cristo foi enviado para morrer, porque o próprio João vai dizer que Deus amou o mundo. Então a Bíblia, ela não é controversa, a Bíblia não se contradiz. Não há como dizer aqui, poxa, como é que João fala que Deus ama o mundo e diz para eu não amar o mundo? Então a controvérsia há somente no entendimento, não na Escritura, porque esse mundo que aqui está dizendo fala não apenas da criação de Deus, não fala dos seres de Deus, está falando de um sistema que milita dia e noite contra Deus. É um sistema que deseja ocupar o lugar de Deus em todos os âmbitos, sejam as pessoas, sejam em todas as circunstâncias ao qual essa existência continua existindo.
é o sistema do mundo, é como o mundo rege as coisas, é como o mundo tendencia as pessoas a viver. É este mundo que João está dizendo: não amem este sistema, não amem o modo pelo qual a vida é conduzida, não amem o sistema que tem regido este mundo que vocês conhecem. Por quê? Porque aquele que assim o fizer não tem o amor de Deus nele. E quando nós olhamos aqui, é a pessoa que ama o mundo, então Deus não o ama. Não é isso também. Não é isso. Porque nesse pequeno texto nós podemos entender que aquele que amou o mundo, ele preencheu a sua alma de tal forma que não há mais espaço para amar Deus. Por isso o Evangelho vai nos ensinar que não há como servir a dois senhores. Não é que não exista essa possibilidade até existe, mas o próprio Evangelho vai nos dizer por quê? Porque eu haverei de desprezar um e amar o outro. Então aquele que ama o mundo já optou, e ele tornou um Deus estranho o Deus da sua vida. E se eu tenho um Deus na minha vida, nenhum Deus divide espaço com o outro. Nenhum Deus, não vou dizer, nenhum ídolo permite dividir espaço. Se o ídolo da alma do homem é o mundo, ele já escolheu, ele se tornou inimigo de Deus. E não inimigo da parte de Deus, mas inimigo porque em seu coração não há espaço mais para um outro Deus. Seu coração já foi tomado, encharcado, dominado. Ele se tornou um escravo do mundo. E esse mundo, esse sistema se opõe de tal forma que ele torna o efêmero, aquilo que é passageiro, e ele coloca no lugar daquilo que é eterno. Ele toma o lugar daquilo que outrora tinha primazia, algo que era importante, coloca no lugar algo passageiro. Adão nos revela isso. Adão e Eva no paraíso, eles trocam o que era eterno, a presença eterna de Deus, por saciar um desejo momentâneo. Algo que era belo, desejado aos olhos, eles trocam aquela presença eterna por algo momentâneo. Este sistema inicia ali, colocando coisas pequenas em lugares de extrema importância, coisas que não farão diferença, como agora sendo desejosos demais aos olhos. E no verso 16, acompanhem comigo, por favor. Ele vai explicar o porquê que quem ama o mundo não ama mais a Deus, não tem espaço. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Vamos entender então aqui, separar o primeiro ponto que ele fala aqui: a concupiscência da carne, os desejos da carne. A concupiscência da carne refere-se aos maus desejos, às más práticas, aquilo que me induz ao erro. Essas são as concupiscências da carne. Ele vai falar sobre as concupiscências ou os desejos dos olhos, aquilo que olhamos e desejamos. Exemplo, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele olhou para Batseba e a desejou. Ele está dizendo, isso também não procede de Deus. Temos diante de nós a nossa visão e aquilo que contemplamos, a cobiça do alheio. E nos tempos atuais, isso é notório. Por quê? Porque hoje nós temos a oportunidade de ver não apenas a nossa vida, não apenas aquilo que os nossos olhos naturais podem contemplar, mas agora nós olhamos a intimidade das pessoas. As pessoas estão postando coisas, estão mostrando o melhor, entre aspas, de suas vidas, e as pessoas estão vendo e cobiçando. Existe um parâmetro agora afirmado do que é o correto e o que não é.
Antigamente, né, o apóstolo, vou usar a história aqui do apóstolo, né? Ele, dia dos namorados, ou foi dia do casamento, aniversário de casamento, se não me engano, depois ele me corrige, e ele não tinha recursos para poder sair com a apóstola. O que ele fez? Pegou lá uns trocadinhos, foi num lugar, pediu uma almôndega. Comeram. Talvez eles poderiam até derramar uma lágrima ali. Poxa, né? Como a vida está difícil. Mas ambos olharam um para o outro e saíram dali contentes e felizes. Hoje nós temos a oportunidade de ver outras coisas. Nós olhamos o casamento de influenciadores renomados viajando para lugar de neve, montanha, carro, casa. Nós contemplamos a vida de pessoas com um padrão de vida muito diferente do nosso. E aquele namoro de adolescência, início de casamento, que sempre é muito difícil, a mulher nos dias atuais, ou o homem nos dias atuais, olha para si mesmo, olha para o prato, vê uma almôndega e fala assim: isso não é amor. Porque o amor que eu conheço, o relacionamento do padrão que eu estou conhecendo, é o padrão daquele que viaja, é daquele que está nas montanhas, na neve, no chalé, é aquele que está no cruzeiro, é aquele que está viajando de avião, é aquele que está indo para lugares, recebendo presentes, está, né, bombando nas mídias. Esse é o padrão, desejo dos olhos. O desejo dos olhos. E aquilo que vemos, desejamos. Tem uma frase que diz: o que os olhos não veem, o coração não deseja. Mas estamos trazendo para a nossa vida aquilo que não é o padrão de Deus, porque nós acabamos de ler: isso não vem de Deus, é do mundo. Porque há uma expectativa de Deus acerca de nós. Não é acerca do que vemos, é acerca do que cremos. Porque olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem planejado para aqueles que o amam. Mas o Espírito nos tem dado a revelar todas essas coisas. Está dizendo que, olha, não é pelo que você vê, não é pelo que você escuta, não é pelo que você sente, não é o seu desejo, não é para satisfazer um prazer. Você não conhece. O que verdadeiramente faz a diferença na vida de um homem, de uma mulher de Deus, é desconhecido aos olhos, é desconhecido aos ouvidos. Podemos ouvir um testemunho, podemos ouvir algo extraordinário da parte de alguém, e isso ativa em nós algo extraordinário chamado de fé. Mas muitas vezes o que faz toda a diferença, não ouviremos nem veremos, apenas cremos. Crer. Esse sistema de Deus é um sistema de fé. O sistema do mundo é um sistema de toque, é um sistema de visão, é um sistema de desejos. E por último ele fala sobre a soberba da vida. O que é a soberba da vida? É a pessoa que olha para si e diz: sou satisfeito em mim mesmo, tenho tudo, estou abastecido. É como Jesus contando: o homem fez uma grande colheita, olhou para si e falou assim: colhi demais, vou construir, vou derrubar o meu galpão, vou construir o maior, eu tenho tudo agora. Alma, descansa, porque temos com fartura. Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e aquilo que tu tens guardado, para quem deixarás? De que te servirá tudo isso? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O sistema de Deus sempre irá combater o sistema do mundo. Não há comunhão entre esses dois. Não há como existir ou coexistir. Pastor, mas eu vejo que Deus pode fazer muito na minha vida, ao ponto de eu viver essa vida extraordinária que eu vejo no Instagram, no Facebook. Amém, se isso acontecer com você. Mas para acontecer tudo isso, você não precisa necessariamente de Deus. Lembremos aqui de Asaf. Asaf, ele olha e contempla como que os homens maus vivem bem. Parece que eles nem adoecem. Os caras são tão bons, parece que não tem problema. Os filhos deles são bonitos, formosos. Nós que estamos aqui servindo o Senhor, estamos todo dia só recebendo pancada, lapada, e os caras estão lá regozijando. A vida do crente é dura, dizia Asaf.
E muitas vezes nós falamos: ah, ser crente é muito difícil. Não, ser crente não é difícil. O difícil é a gente lutar contra esse gotejar da mídia, da moda, do sistema do mundo todos os dias, pingando sobre nós todos os dias. Porque todos os dias eu vou para Deus, eu me lavo em Deus, eu me seco em Deus, e quando eu vou, continuo na caminhada, eu continuo sendo gotejado dia após dia por influência negativa. E o que me falta é esse voltar, olhar para Jesus, esse que decidiu amar o mundo e viver a soberba da vida. O seu eu se tornou o seu Deus, porque ninguém procura nada senão o prazer próprio. Até mesmo os ídolos que colocamos sobre nós são ídolos que estão para saciar os desejos da nossa alma. São ídolos que são teoricamente capazes de nos dar aquilo que tanto desejamos. A pessoa quer casar, ela escolhe lá um ídolo casamenteiro. A pessoa que quer dinheiro, o ídolo que dá dinheiro. Quem seguir? Quem eu preciso seguir agora para eu poder ter um casamento abençoado? Eu vou seguir alguém, eu vou atrás de alguém, colocar um ídolo diante de mim. E aí quebramos o mandamento de Deus. Porque o primeiro mandamento: amarás o teu Deus com toda a tua força, teu entendimento, com tudo que você é, amarás ao teu Deus. E nós estamos amando o quê? O Deus que colocamos ali. E esse grande Deus, um dia eu estava comentando com o apóstolo, eu não me movo muito bem no profético, assim, naquele mítico, mágico, lúdico que a galera gosta. Eis que te digo. Não, eu falo: Deus, não sei, você poderia falar comigo assim também, mas não fala. Não tenho também muitos sonhos, e a maioria não lembro, mas eu tenho um que eu lembro. Uma vez eu sonhei que eu estava num lugar, num grande corredor, e nesse corredor tinham duas grandes portas. E esse sonho eu já era crente, já era pastor. Eu entrei por esse corredor e alguém falava assim para mim: entre por uma das portas. E eu entrei para a porta direita, uma grande porta, e era uma igreja muito grande, era um templo muito bonito. E eu adentrei nele, e eu olhei, tinha uma grande estátua, e eu olhei para essa estátua, e eu não conseguia ver o rosto. Aí a voz falava assim: olha, este é o lugar aonde você deveria estar. E ele falou assim: mas agora vem comigo. E eu voltei com ele, voltei para o corredor, entrei numa outra porta, e eu olhava o mesmo cenário, uma grande estátua. E a voz dizia: esse era o lugar que você decidiu estar. E eu olhava aquela estátua, e quando eu olhava para cima eu conseguia ver o rosto da estátua. E era o meu. E ali o sonho me lembra até aí. E eu nem precisei orar para entender o que Deus estava falando comigo. O grande Deus da minha vida sempre foi o eu mesmo. O grande Deus da vida foi o eu, aonde é mais confortável. Quantos de nós abrimos mão de planos, projetos, sonhos, porque aquilo não se adequava àquilo que nós desejamos? Não, mas isso não me faz bem. Estar nesse ambiente não é bom para mim, então eu não sou obrigado a estar num ambiente que não é bom para mim. Vai falar isso para José, vai falar isso para João Batista, vai falar isso para Jesus. Jesus, o Senhor não pode estar num ambiente de pessoas que não gostam do Senhor. Jesus, o Senhor não pode estar num ambiente hostil, é perigoso para o Senhor. Existe uma coisa, o nosso desejo e o sistema do mundo, que vai sempre fazer a gente olhar para nós mesmos. E enquanto eu olho para mim mesmo, não há olhar para Deus. E isso irá frustrar os planos de Deus na minha vida. O diabo não vai levar ninguém para o inferno. Nós vamos sozinhos com as nossas próprias escolhas e nossas pernas. E lembrando disso aqui, eu lembrei de um homem. Abra comigo 2 Timóteo, por favor.
2 Timóteo capítulo 4. E assim que você achar, diga amém. Segundo Timóteo capítulo 4, verso 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Demas, tendo amado o presente século, Demas, tendo amado este mundo, me abandonou. Quem é esse Demas? Esse Demas, ele é um companheiro de Paulo na sua primeira prisão. Ele é mencionado 3 vezes. Ele é mencionado Colossenses, depois em Filemon e agora em Timóteo. Na carta ao qual Paulo está escrevendo ao seu discípulo amado. É a última carta. Paulo está numa prisão. E esse Demas aqui, ele não é alguém distante, mas é um cooperador de Paulo. O próprio Paulo diz que ele coopera com ele. E envia saudação à igreja de Colosso. Envia a Filemon. E é um cara que amou o presente século. Ele amou, olhou para o mundo e o desejou. E aqui nós podemos tirar alguns pontos. A fé é uma jornada. Demas começa bem, mas não deu continuidade. E por isso a palavra de Deus diz que melhor é o fim das coisas do que os começos. Começou bem, mas terminou mal. Por quê? Porque os olhos foram para outro lugar e não em Deus. Outro ponto, a tentação é real. A tentação é real. Todos podem ser atraídos independentemente de seus líderes espirituais. Porque nós estamos falando de um homem que era liderado por Paulo. Eu não quero falar mal dos líderes atuais não, meu irmão, mas alguém que era cooperador, discípulo de Paulo, servia junto a Paulo. Esse cara que servia com Paulo, no mundo terrível, porque queridos, que mundo é esse que Demas viu? O que aquele mundo tinha para oferecer de tão extraordinário? Se naquele tempo, sendo discipulado por Paulo, num mundo difícil, alguns dizem que hoje um assalariado mínimo vive com mais prazeres do que Davi como rei. Por quê? Porque o mundo era difícil. Não tinha açaí, não tinha pizza, não tinha churrasco fácil, espetinho, não tinha. A vida era complicada pra caramba. Demas olha para essa vida e deseja ao ponto de abandonar a fé. Se naquele tempo, com um mundo tão difícil, os caras se desviavam, que chances nós temos? Ainda com a sua liderança tão forte, tão poderosa como Paulo. O que dizer de Judas, discipulado, um dos 12, comia com Cristo. Olhou para o mundo, não compreendeu o Evangelho. Que chances nós temos? O que será de nós? O que será de nós? O mundo sempre irá nos distrair, sempre. O que pegou todos estes homens foi a distração. A distração. Estávamos indo em uma direção e fomos distraídos com algo que nos tirou da rota. Como temos falado, todos os homens pecaram. Todos de alguma forma distraídos caíram. Todo o tempo somos gotejados pela cultura, pela moda e principalmente pelos anseios da nossa alma. Existe uma alma em nós, uma alma eterna que tem os seus anseios,
e estamos dando a essa alma coisas passageiras, uma alma de fome eterna. Estamos tentando saciar ela com coisas passageiras. Passageiras é o cara que anda de bicicleta e o sonho dele é ter uma moto. Quando dá 1 ano ele quer ter um carro. Quando dá 2 anos ele quer ter um caminhão, uma carreta, um avião. Ele não é uma fome incessante, porque dentro do homem há um desejo eterno, clamando pelo eterno. E estamos tentando suprir com coisas passageiras. E o mundo todo instante está nos dando guloseimas passageiras, e estamos nos empanturrando de tudo isso por aquilo que estamos vendo. O que Demas viu? O que Demas viu? O que ele viu que foi capaz de arrancá-lo da presença de Deus, abandonar a carreira. 2 Coríntios 4, 18. Volta aí um pouquinho. 2 Coríntios 4, 18. Não, perdão. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Eternas. Entenda uma coisa: todo homem de Deus, quando sai do seu lugar, todo homem de Deus, quando ama o mundo, naturalmente ele já abriu mão de Deus. Ele deixa um rastro terrível. Porque nós estamos falando aqui de Paulo que está escrevendo da prisão para o seu discípulo amado, e de tantas coisas acerca do ministério que ele poderia compartilhar com Timóteo. Ele poderia dizer: olha, assim como nós muitas vezes nos nossos cultos atuais fazemos reuniões de missões, nada contra, mas contra a liturgia da reunião de missões. Pegamos alguém que foi para algum lugar, ele vai testemunhar das dificuldades que é o campo missionário. Ele vai dizer quantas vezes foi perseguido, quantas vezes foi quase preso, fome que passou, pessoas que negaram, que bateram, pessoas que perderam no meio do caminho. Eu convido você a procurar aonde foi que Paulo escreveu dessas coisas. Outros contam sobre os açoites, as prisões, os naufrágios, o apedrejamento, a mordida da cobra. Mas o próprio Paulo não testemunha acerca de tais coisas. Porque como ele diz, porque meu irmão, se eu estou perdendo por Cristo, para mim é lucro. Se eu estou perdendo, em nome de Jesus, se o Senhor tem sido conhecido através da minha vida, nisso eu estou me gloriando. O próprio Paulo não diz acerca das dores que ele carrega, as dores que ele sofreu. Ele diz: olha, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Mas ele nem conta como as conseguiu. Ou seja, para Paulo não é importante isso. Para Paulo não é importante dizer quantas vezes ele padeceu, quantas vezes chorou. Para ele não importou. Mas para esse homem de Deus tão intrépido, esse homem de Deus tão firme, tão poderoso, algo que marcou o seu coração: o abandono. E por 2 vezes ele cita o abandono. Os irmãos da Ásia me abandonaram. Ele vai dizer que Alexandre, o latoeiro, também agiu contra ele. Ele vai dizer que Demas o abandonou. Homens de Deus, quando eles deixam o seu lugar, quando eles abandonam o seu posto, eles podem pensar que não, mas eles impactam a vida das pessoas que estão ao seu redor e de futuras gerações. Porque outros também saíram de perto, como o próprio Paulo diz. Assim como Tito foi para a Dalmácia, que é a Iugoslávia. Ele fala também de Crescente, que foi para a Galácia, dizem que ele é o fundador da igreja na França. Quando alguém decide se movimentar,
mas em Deus algo extraordinário acontecerá a partir dele. Mas quando homens de Deus decidem se voltar para o mundo, é uma tragédia anunciada. É uma tragédia. Um homem que foi capaz de trazer dor a um coração de um homem tão convicto como Paulo, o abandono. E eu fico pensando, como é que é Deus? Se isso foi capaz de trazer dor ao coração de Paulo, imagina Deus. O abandono é muito difícil. Deus o tem também assim. Caso contrário, o próprio Cristo não bradaria da cruz: Senhor, por que me desamparaste? Não pela dor do abandono, não isso, mas Senhor, é uma dor difícil, é uma dor complicada. O abandono, o olhar para o mundo, o deixar o caminho. E o que nós podemos fazer? Fazer como Asaf. Asaf está no meio ali de um turbilhão de emoções. Ele olhando para os caras ímpios prosperando, vivendo felizes. Nem doentes ficam, mesas fartas. E ele olha para si mesmo e diz assim: não compensa, não compensa. Igual as crianças gostam de falar, né? Você é louco, não compensa, né? Tá doido, isso aqui não. Vamos ler lá, Salmo 73. Não precisa ler não, eu vou ler para você, verso 13. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Ele está dizendo assim, não valeu de nada. Não valeu de nada me guardar, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Ele está dizendo assim, se eu tivesse falado, isso veio ao meu coração, mas eu não falei. Não falou, mas escreveu, né? E glória a Deus que escreveu. Verso 16: em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Só em pensar, em proferir essas palavras, só em pensar sobre todos esses assuntos é pesado demais para mim. Ele está dizendo assim, para o homem natural não tem como entender os desígnios de Deus. Para o homem natural não tem como entender como que homens maus prosperam e homens que buscam a justiça sofrem. Isso é pesado demais para a mente humana. Não tem como pensar sobre isso. Mas ele fala assim no verso 17: até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. É lógico que parece assim, não, eles estão indo para a destruição. Mas o mais interessante é o que? Eu compreendi todas essas coisas quando eu entrei e contemplei o Senhor. Quando eu me virei para Deus, todas essas angústias, todos esses anseios da minha alma, porque eu queria viver como eles, e estava extremamente angustiado. Por que homens maus prosperam e homens bons têm problemas na vida? Mas quero dizer para você uma coisa, não que eu estou superando o que o cara está dizendo aqui, que Asaf está dizendo, não é isso. Mas o sol é para todos, a sombra também. Como nós falamos, mas eu queria ser próspero. Não precisamos de Deus necessariamente para isso. Eu preciso de Deus para me dar o que somente Deus pode me dar: salvação. Eu preciso de Deus para me dar só o que a minha alma deseja: eternidade. Enquanto eu não der isso à minha alma, ela continuará como um leão rugindo, desejando por coisas, porque a alma não entende a linguagem do céu. Mas o homem com sua alma eterna nunca se dará por satisfeito por coisas passageiras. Nós precisamos de uma conversão de verdade, não apenas intelectual, não apenas de conhecimento, mas uma conversão genuína que desce para o coração, dizendo que Ele, Cristo, é suficiente na nossa vida.
Enquanto isso estaremos loucos, correndo de um lado para o outro, assim como Demas, olhando para o mundo e vir nas costas para Deus. Paulo vai dizer, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço: deixo as coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo, prossigo em direção ao Senhor, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhar para Jesus, olhar para Ele é a solução para tudo isso. Alguém que está com o coração encharcado do mundo, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, se encharque de Jesus. Hebreus 12, lembrei e esqueci. Deixemos para trás todo o peso e embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia e corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Existe um peso, existe algo que está ao nosso redor, é o mundo nos pressionando a deixar Deus. Deixemos de lado todo o peso e embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia. Olhemos para Jesus. Olhemos para Jesus. Não há outro caminho. Não há como, não tem uma fórmula secreta. Não tem como falar 10 passos para o homem vencer o mundo. Não tem como. Não tem como, porque o sistema do mundo é mais forte do que nós mesmos. É mais forte do que nós. Mas há um Deus que pode, e Ele é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? É hora de levantarmos e dizer: Senhor, os nossos olhos estão em Ti. Senhor, os nossos olhos permanecem no Senhor. Senhor, nós continuamos olhando, a nossa expectativa está no Senhor. Como eu falei, ainda que todos os dias nós estamos ali, Senhor, nos perdoa, nos lava no sangue do Cordeiro, purifica a nossa alma. Lava as nossas mãos, Jesus. Vamos para a Sua palavra, vamos para a oração, cultuamos o Senhor, celebramos, contemplamos Ele de forma coletiva e de forma individual. Mas no próximo passo, o mundo não cessará de gotejar sobre nós desejos, intenções, pecados. A nossa alma voltará a clamar até que outra vez nos voltemos para Deus. Por isso que é tão importante todo o tempo voltarmos para Deus. Voltar para Deus. Erramos de alguma forma olhamos, cobiçamos, os olhos desejaram. Volte-se mais uma vez. Volte-se mais uma vez. Devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ainda podemos achá-lo, ainda Ele se faz presente. Se coloque de pé. Enquanto o Senhor não for tudo em nós, nada nos satisfará, nada gerará prazer no nosso coração, apenas prazeres momentâneos. É como comer, você come e daqui a pouco você está com fome de novo. Você come de novo e agora você fala assim: eu vou comer um pouco mais, porque da última vez eu senti fome muito rápido. Aí você come mais. Daqui a pouco você está com fome de novo e a ideia continua: então eu vou comer muito mais, porque agora sim eu estarei satisfeito. E vamos nos alimentando, nos empanturrando de coisas passageiras. Mas existe um prazer que só pode ser encontrado em Jesus Cristo. Há um prazer e não são coisas, não são as riquezas. Nós cantamos riquezas mais insondáveis, os tesouros incomparáveis. E a nossa alma vai gritar o que? É esse tesouro que eu quero. Pensamos que é riqueza, que é carros, fama. Os tesouros incomparáveis é a presença dele em nós. Por que é incomparável? Porque nada pode comprar isso. Quanto custa?
Quanto custa contemplar o Senhor? Quanto custa um culto? Quanto custa? Quanto custa uma presença do Senhor no nosso meio? Quanto custa? Quanto custa a salvação? Eu não consigo precificar, mas posso dizer para você o valor. O valor da salvação é o Filho de Deus, o eterno, glorioso, majestoso, abrindo mão de sua glória, se esvaziando, se tornando tão pequeno, aquele que ocupa cada canto do universo, se tornou tão pequeno ao ponto de caber no ventre de uma mulher. Veio a esse mundo, tocou com seus pés, aprendeu, viveu e venceu. Esse é o preço da salvação. Quanto custa a salvação? Como que eu pago por isso? Não tem como. Não tenho como. Não tem como. Não tenho o que eu fazer a não ser me render.